gente, bem-vindos a mais um episódio do Química Amor. Quer falar comigo, dar sugestões? Contate pelo Instagram e Twitter, estamos como Química Amor. No episódio de hoje, irei falar de um assunto que muitos têm uma decoreba e que é a junção dos dois assuntos de hoje, da água e sal. Então, hoje falaremos sobre os tão temidos ácidos e bases e sobre o que provém deles, que é o pH e o pOH. Então, após a vinheta, eu volto. Para começar a falar sobre ácidos e bases, temos que falar das teorias que os acercam. Podemos começar daquele carinha lá que sempre estudamos no ensino médio, Arrhenius. Por essa sua teoria, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química. Sua teoria diz que uma base em meio aquoso, ou seja, em água, vai produzir o íon hidroxila, ou seja, o íon OH. Já o ácido em meio aquoso vai produzir o íon H+. Só que após essa teoria, percebe-se que tinha uns elementos que possuíam características ácidas ou básicas, mas não cabiam na teoria. Então veio dois cientistas, Bronsted e Lowry, e criaram sua teoria. Bom, agora vai ficar um pouquinho mais complicado, mas basicamente a teoria deles é que um ácido é um doador de prótons e a base é um aceitador de prótons. Percebemos isso pela reação HCl mais H2O, que vai formar H3O+, ou íon hidrônio, mais Cl-, em que o ácido é o HCl, porque é um ácido de Bronsted, Lowry, mas também é um ácido de Arrhenius, e ele perdeu um próton por estar neutro e no final ficar negativo, em que ele no início ficou neutro e no final ele ficou negativo. A água, no entanto, aconteceu ao contrário, que ela ficou neutra no início, mas proveniente do íon hidrônio, ela ficou positiva, ou seja, aceitou prótons. A água pode ter tantas características básicas como ácidas. Isso é muito importante para entender pH e pOH. Já na de luz, que é a última teoria, um ácido é um aceitador de par de elétrons, já a base é um doador de par de elétrons. Também podemos utilizar a mesma relação que eu falei acima, do HCl mais H2O, que forma H3O+, mais Cl-, em que o HCl aceitou um par de elétrons, por isso ficou negativo, e a água doou um par de elétrons, por isso que ficou positiva. Uma das grandes preocupações de muitos alunos é a nomenclatura. É cada nome difícil, né? Mas o bom é que poucos vestibulares estão cobrando isso. Estão cobrando mais pH e pOH e suas teorias. Ufa, né? Então, vamos para pH e pOH. O nome vocês devem achar estranho, mas é potencial de hidroxila ou de hidrogênio. Ou seja, pH é potencial de hidrogênio e pOH é potencial de hidroxila, em que temos uma escala que utilizamos indicadores para determinar na sua cor qual o número de pH de cada substância. Utilizamos a água como parâmetro, pois como falei acima, tem tantas características básicas ou ácidas. A única coisa que pode mudar a escala do pH é a sua temperatura. Lembre-se disso. A fórmula de pH é pela concentração de íons de hidrogênio ou hidrônio, pois quanto maior for a concentração da substância em hidrogênio ou hidrônio, menor vai ser seu pH, por ser uma conta logarítmica. E sempre a sua concentração vai ser o contrário do pH, porque a fórmula que usamos é menos o log da concentração dos íons. Ou seja, menor o pH, mais chances da substância ser ácida. A do pOH é pela concentração dos íons de hidroxila. Sabendo que pH mais pOH é igual a 14 em uma temperatura de 25 graus Celsius, podemos afirmar que pH menor do que 7 é ácido, pH maior do que 7 é base, pH igual a 7 é neutro. A gente não vai usar uma escala para pOH, que a gente geralmente usa pOH para a gente achar os valores de pH. Ou seja, quanto maior o pOH, menor tem que ser o pH, porque eles estão se somando, ou seja, a soma deles tem que dar 14. Então, se menor o pOH, maior tem que ser o pH, ou seja, mais básico a reação vai ser. Se maior for o pOH, menor tem que ser o pH.
ou seja, mais ácido vai ser a substância. E sempre é uma questãozinha dessas no Enem, sempre é uma questão de calcular o pH, porque a gente utiliza pH para tudo na nossa vida, principalmente se a gente for ver água ácida, água básica, e é muito importante a gente saber sobre pH para entender por que a gente utiliza isso, para entender o quanto de íons de hidrogênio a gente tem em cada substância, ou íons de hidrônio. Então dá para perceber que se o ácido e base se juntam, eles se neutralizam. Por isso que sempre falamos que ácido e base juntos formam água e sal, por ser uma reação de neutralização. E com isso podemos entender um pouco desses assuntos que complicam muita gente. Gostou do podcast? Nos sigam nas redes sociais. Pesquisem sempre Amor Química. Eu, Rani Santos, escrevi esse roteiro, editei e dei a voz a esse podcast. Espero que vocês gostem e entendam. Um abraço e até mais.